Boa noite, abençoados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem-vindos sejam todos a mais um Flash de Graça ao vivo com você. Eu sou o pastor Flexson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Agradecendo a todos que oraram por mim aí, tive adoentado com essa questão da chikungunya, ainda tem algumas sequelas, mas graças a Deus já podemos estar fazendo nosso flash de graça. Agradecendo a todos que oraram, muito obrigado, e quando nós nos unimos em oração ou em orações, as coisas dão certo, tá bom? Então vamos continuar hoje com o nosso tema que iniciamos na semana passada, como servir a Deus de modo agradável. Porque na realidade não basta só servir, temos que servi-lo de modo agradável. O culto, a adoração, a minha maneira de servir a Deus tem que agradar. Não é de qualquer maneira, tá certo? Então, lendo o nosso texto básico, que está em Hebreus 12, 28, que diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Vejamos, é a própria palavra de Deus que está dizendo que quando retemos a graça de Deus, por meio da graça de Deus, nós vamos servir a Deus de modo agradável. Nós já falamos que a palavra graça aparece pelo menos em 3 contextos: graça, dom gratuito de Deus; graça salvadora; graça como segundo benefício; graça comum. Está escrito em João 1,16, que nós recebemos a sua plenitude graça sobre graça. Quando nós vamos a 2 Coríntios 1,15, Paulo vai dizer que foi ter com os coríntios para que eles tivessem um segundo benefício. Em algumas traduções, uma segunda graça. Quando nós lemos 2 Coríntios 6,1, Paulo vai dizer na qualidade de cooperadores: exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15,10, sou o que sou pela graça de Deus, e a graça de Deus que me foi concedida não se tornou vã. A palavra vai dizer em Romanos 5, 2, que nós estamos firmes na graça. Então, amados, servir a Deus de modo agradável tem que ser por graça, tem que ser entendendo o novo pacto, a nova aliança de melhores e superiores promessas. Esta nova aliança que vai nos ensinar a servir a Deus por fé, vai nos ensinar a servir a Deus no Espírito, vai nos ensinar a servir a Deus manifestando o reino, vai nos ensinar a servir a Deus sabendo que a circuncisão da nova aliança é no coração, que o batismo da nova aliança é com o Espírito Santo, que a fé da nova aliança, do novo pacto, da graça de Deus, é o dom de Deus. Assim, nós vamos servir a Deus de modo agradável. Por quê? Porque nós vamos servir a Deus em graça. Já falamos aqui nos flashes de graça passado que servir a Deus de modo agradável é servir a Deus adorando o Cristo ressuscitado. Romanos capítulo 7, versículo 1 a 4, vai ter uma analogia entre o casamento de uma mulher e de um homem e o casamento da igreja com Cristo. O homem morre, no caso é Cristo, e a igreja fica desobrigada da lei. A mulher fica desobrigada da lei conjugal, a igreja fica desobrigada da lei para contrair novas núpcias com outro, ou seja, o Cristo ressuscitado. E está lá em Romanos 7,4, pela qual, ou como nós vamos frutificar para Deus, servindo Cristo ressuscitado. Servir a Deus de modo agradável é servir a Deus andando no Espírito. Gálatas 5,16, andai no Espírito, jamais satisfarei a consciência da carne. Pastor, uma pessoa que anda no Espírito, ela vai servir a Deus de modo agradável. Por quê? Porque Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Quem anda no Espírito vai manifestar o fruto do Espírito. A Bíblia vai dizer em Romanos 8 que a carne, ou quem anda na carne, não pode agradar a Deus. Por isso, servir a Deus de modo agradável é andar no Espírito. É servir a Deus com sacrifícios espirituais. 1 de Pedro 2,5 vai dizer que nós somos pedra que vive, sacerdotes reais, e devemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais, sacrifício de louvor. Então, servir a Deus de modo agradável, servir a Deus em graça. Você precisa conhecer a graça de Deus, o novo pacto, a nova aliança. A graça de Deus, que é a nova aliança, que é de melhores e superiores promessas. Através dela, você servirá a Deus de modo agradável. Adorando o Cristo citado e imitando, servirá a Deus de modo agradável. Andando no Espírito, servirá a Deus de modo agradável. Servirá a Deus por fé. Romanos 1,17 diz que o justo viverá por fé. Fé na palavra. Fé em Jesus. A fé que te ensina a servir a Deus com convicção, com certeza. A fé que te faz, Hebreus 12,12, a fé que te faz olhar para o autor e consumador da fé. A fé que te faz, segundo Coríntios 5,7, andar não pelo que vê, mas por fé. Então, servir a Deus por fé é servir a Deus de modo agradável. Por exemplo, quando nós vamos em Hebreus 10:38, diz assim, ó: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Na NVI diz assim: se retroceder, nele não terei prazer. Quer dizer que se você servir a Deus por fé, Deus terá prazer em você. Você estará agradando a Deus. Você estará servindo a Deus de modo agradável. Como servir a Deus de modo agradável? Servir a Deus no reino, priorizando o reino, manifestando o reino. Servindo a Deus no reino, manifestando o reino, você vai servir a Deus de modo agradável. Você quer ver? Venha comigo, por favor, em Romanos 14, versículo 17 e 18. Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus que foi implantado na cruz não é físico, não é sólido, é espiritual. Por isso o apóstolo começa aqui em Romanos 14, 17, dizendo: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 4:20, diz que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Então o reino de Deus é o poder de Deus, é o governo de Deus, é o domínio de Deus nesta terra. Aí como é que eu sirvo a Deus de modo agradável? Quando eu priorizo o reino, eu sirvo a Deus no reino, eu manifesto o reino, eu sou um agente de expansão do reino de Deus nesta terra. Como? Manifestando a justiça, manifestando a paz, manifestando a alegria, manifestando o poder, o governo de Deus. Versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo, que modo? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, manifestando o poder de Deus. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ah, quer dizer, pastor, que para mim servir a Deus de modo agradável, eu tenho que servir a Deus em graça. Eu tenho que servir a Deus imitando o Cristo citado. Eu tenho que servir a Deus andando no Espírito. Eu tenho que servir a Deus por fé. Fé na palavra, fé em Jesus. A fé que vence o mundo, a fé
que é certeza e convicção, a fé que é dom de Deus, a fé dos eleitos, a fé que nos educa a pensar de acordo com a palavra, a fé que nos educa a falar de acordo com a palavra da graça, a fé que nos faz ter atitudes ousadas e intrépidas. Essa fé que é dom de Deus. Servir a Deus no reino, manifestando o reino, herdando o reino, priorizando o reino, manifestando o governo de Deus e expandindo o reino. Manifestando paz, manifestando justiça, manifestando alegria no Espírito Santo. Aí o apóstolo vai dizer no versículo 18, Romanos 14, 18. Eu li o 17. Agora olha Romanos 14, 18. Aquele que deste modo, que modo? Com justiça, com paz, com alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você quer servir a Deus de modo agradável? Lá mesmo em Hebreus 12, 28, diz que nós recebemos um reino inabalável, pelo qual retenhamos a graça e sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O eleito de Deus, ele vai servir a Deus de modo agradável, com reverência com as coisas espirituais, com santo temor. Meus amados, abençoados, eleitos de Deus, você que me ouve esta noite, que me vê esta noite, que conhece a graça de Deus, conhece o novo pacto, conhece as insondáveis riquezas de Cristo, tem a sua mente renovada, tem o Espírito Santo, tem o dom da fé, está no reino. Eu te pergunto, está você a servir a Deus de modo agradável? Você serve a Deus vivendo a graça, comprometido com a graça, vivendo esse novo pacto? Você serve a Deus adorando e servindo o Cristo citado? Você serve a Deus andando no Espírito, manifestando o fruto do Espírito? Você serve a Deus por fé? Você está manifestando a fé que você tem obras, tem atitudes, tem frutos, a tua fé está repercutindo, alguém que olha para você, vê que você vive a fé que é dos eleitos de Deus? Você serve a Deus no reino? Você é um agente de justiça? Você é um agente de paz? Você é alguém que vive priorizando a alegria no Espírito? Ou você é como um dos que baratearam a graça e vive aí bebendo, forrosando, se drogando, se prostituindo e diz que está na graça? Há um equívoco se você pensa isso. Porque graça de Deus é andar no Espírito. Graça de Deus é manifestar fruto do Espírito. É manifestar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É manifestar o poder de Deus. É viver a fé. É estar firme no pacto de graça de Deus. É ter mente renovada. É manifestar fruto do Espírito. É adorar o Cristo ressuscitado. É manifestar o reino. É servir a Deus com reverência e santo temor. É dar fruto para o reino de Deus, porque você é eleito. É desenvolver a salvação, porque você é um salvo. É obedecer, porque você foi eleito para obedecer. É viver a vida de santidade. Ah, pastor, Deus já santificou o espírito. O corpo tem que ser separado do que é profano. Aí sim, você vai servir a Deus de modo agradável. Examinemos-nos a nós mesmos. Se verdadeiramente estamos servindo Deus de modo agradável, ou se estamos procrastinando, ou se estamos desleixados e acomodados, ou vivendo uma vida libertina. Graça de Deus exige comprometimento com o reino, comprometimento com a fé, vida de santidade, vida no Espírito, vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo, vida de manifestar o reino de Deus nesta terra, gerando fruto e dando frutos como eleitos de Deus, viver uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, como sal desta terra, como luz desse mundo. Ei, Deus te escolheu para ser sal, para ser luz, embaixador, embaixatriz, sacerdote, sacerdotisa, igreja gloriosa, para proclamar as insondáveis riquezas de Cristo. Eu concluo. Servir a Deus de modo agradável é dizer como Paulo disse, Gálatas 2:20,
já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Servir a Deus de modo agradável é 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Servir a Deus de modo agradável é viver como vaso de honra, é exalar o bom perfume de Cristo, é viver para a glória de Deus. Aí sim estaremos nós servindo a Deus de modo agradável. Graça e paz. Uma boa noite a todos.